E aí pessoal, boa noite. Nós da Compatec estamos aqui hoje iniciando as lives. Então hoje nós estamos começando aqui a apresentação da nossa central AW6, onde ela é uma central muito fácil de se mexer e compacta. É uma central que quando a gente compra ela já vem pronta para ser instalada e não preciso de mais nenhum acessório para complementar o funcionamento dessa central, tá? Mas antes de tudo, eu queria dar uma palavra aqui, devido a essa pandemia do vírus Covid-19, a gente está isolado, nós estamos tentando chegar até vocês através dessas lives. Então as viagens estão todas canceladas e através dessas lives a gente vai fazer os treinamentos, as abordagens comerciais e técnicas dos produtos para que a gente sane as dúvidas dos nossos clientes. E o que vocês tiverem dúvidas podem ir postando aí as dúvidas que a gente vai estar respondendo, as que a gente conseguir responder aí dentro do tempo da live, tá? O que a gente não conseguir responder, mas deixa sua pergunta que a gente vai estar fazendo outros vídeos aí, respondendo as perguntas de todo mundo aí, sem deixar ninguém de lado, tá? Então tá, a Compatec ela é uma empresa que foi fundada em 1993, já estamos há 26 anos no mercado. Ela se iniciou fabricando controle transmissor e quadro de comando para motor de portão. E hoje nós estamos aí com uma linha completa, atingindo a parte de segurança eletrônica com alarme monitorado e automonitorado, os alarmes básicos e a linha de cerca elétrica e fontes carregadoras. E a parte de automatizador, linha deslizante residencial até industrial, as linhas de basculante que a gente tem no painel aqui exposto, também residencial e industrial, começando aí de motores de 1/4, indo até motor de 1 cavalo de potência. Então nós vamos falar aqui hoje sobre essa central AW6. AW6, A de alarme, W de Wi-Fi e 6 setores. Então eu vou tirar a tampa aqui para que ficar mais fácil de apresentar para vocês. Então ela é uma centralzinha, uma central compacta, onde já vem acoplado nela o módulo Wi-Fi. Então a gente não precisa comprar um acessório para comunicar essa central com a nossa rede de Ethernet, tá? Então ela é uma central que faz a comunicação com a rede através da comunicação Wi-Fi. Nós gerenciamos ela através de um aplicativo que é da Compatec mesmo, ele é gratuito. A gente vai abordar, mas nós vamos abordar o aplicativo com mais detalhes numa live na semana que vem, tá? Então ela é uma centralzinha uma central que possui 6 setores mistos, ou seja, eu consigo colocar tanto um sensor com fio como um sensor sem fio. Lembrando que o sensor sem fio da Compatec, que é esse aqui, o RSHT8, eu consigo fazer o gerenciamento desse sensor se ele estiver com a porta aberta ou com a porta fechada. A minha central consegue detectar essa informação, ou seja, ele é um sensor monitorado. E também ele dispara para a central quando ele estiver com a bateria baixa. Então nós vamos ter todas as informações de abertura, de fechamento e de bateria baixa desse sensor. É uma segurança para o nosso sistema, porque o sistema não deixa a gente armar essa central caso alguma porta ou alguma janela esteja aberta, tá? Então é um sensor que a gente fala que é um sensor monitorado. E a central ela também informa se ela está com a bateria baixa. Então quando acaba a energia elétrica, nós temos uma informação no aplicativo que ela está sem alimentação da rede elétrica
E quando a bateria da central estiver baixa, também nós vamos receber um evento no nosso aplicativo falando que a central está com essa bateria baixa. Então vou apresentar a estrutura física da central aqui para vocês e a gente vai abordando aos poucos aí os detalhes da central, tá? Então aqui nós temos a entrada dos 6 setores, 6 zonas mistas. Então dentro da mesma zona a gente consegue colocar sensores com fio e sensores sem fio. A gente indica colocar até 2 sensores com fio sendo alimentado por setor, sendo alimentado pela central, por causa do consumo máximo aqui que nós temos na saída auxiliar da central, tá? Daí nós temos a saída para a botoeira, onde a gente consegue acionar, armar e desarmar essa central através de uma botoeira. Nós temos a entrada da sirene. E um grande destaque dessa central seria o que? As PGMs. Nós temos aqui 3 PGMs, PGM1, PGM2, PGM3. Independentes do funcionamento de uma para outra. A gente consegue acionar a PGM1 separado da PGM2 e tendo todo esse gerenciamento através do aplicativo. Se foi um usuário da central que disparou por controle remoto ou por aplicativo. Então a gente tem todo esse gerenciamento no relatório da central. E legal também dessa saída PGM que ela é configurável. O que seria o configurável? Eu consigo deixar ela como modo pulso ou como modo retenção. Então, se eu for armar, por exemplo, um motor de portão, igual nós temos o exemplo aqui, eu deixo ela no modo pulso. Então eu vou acionar essa PGM, que está aqui a PGM 3, tá? E vou acionar o portão através do meu controle remoto. Acionou através da PGM da central. O que é legal nessa solução? Eu tenho o controle de todo o usuário que abriu e fechou esse portão, com data, qual foi o usuário e a hora que ele abriu e fechou esse portão. A gente passa a ter um controle do acesso a esse motor de portão, tá? Então eu vou acionar de novo através do nosso controle. Depois a gente vai mostrar aí os detalhes dos eventos em cima do aplicativo. E na PGM2 eu coloquei aqui uma lâmpada. Então, ó, a lâmpada está aqui e eu vou acionar a lâmpada através do meu controle remoto também. Então eu apaguei a lâmpada e eu acendi. Então, quando a gente aciona um motor de portão, essa PGM ela está no modo pulso. E quando a gente quer acender e apagar a lâmpada através do comando da central, a gente deixa ela no modo retenção. Como a gente poderia deixar esse modo retenção, ele temporizado, variando aí de 5 segundos até 240 segundos, ou seja, 4 minutos. Tá? E existe uma coisa interessante também nessas PGMs, que seria o modo auxiliar. Ou mais, sendo mais específico, seria o modo alternativo dessa PGM. Tá? Então, esse modo alternativo ele funciona em conjunto com a central. Quando eu deixo a PGM1 no modo alternativo, eu não vou usar ela mais como modo pulso ou retenção. Ela vai ser exclusiva para esse modo alternativo. Que a PGM1 ela é um LED+. O que seria esse LED+? Eu posso configurar a central para arme e desarme silencioso. Mas como que eu vou saber se essa central ela está armada ou desarmada? Através desse LED+. Então aqui vocês vão escutar eu armando a central, porque eu coloquei uma sirene e não deixei ela como um arme e desarme silencioso. Eu estou mostrando somente o modo alternativo aqui na PGM. Então armei a central, ela está armada e um LED está identificando se ela está armada para mim aqui. Tá? Então a gente poderia colocar um arme silencioso e o LED que vai identificar para mim se ela está armada ou desarmada.
Então na hora que eu desligo a central, ou desarmo a central, a nossa PGM1, que seria o modo alternativo, ela vai apagar também. Tá? Mas e se ocorrer um disparo? Se ocorrer um disparo, vocês vão ver que eu vou desarmar a central. Desarmou. Mas fica na memória buffer da central o evento, dizendo para mim qual foi o setor que houve o disparo e que teve um disparo. Então o LED ele fica piscando como se ela tivesse em disparo também. Para eu apagar essa memória buffer da central, basta eu apertar Enter e ela some e volta no operacional normal. Tá? Então a gente verifica aqui se todos os setores estão funcionando através das lâmpadas do setor. Se elas estiverem todas acesas constante, os setores eles estão fechados, ou não está identificando movimento, ou as portas estão fechadas. Ou se ele estiver piscando, daí é que esse setor está identificando o movimento. Então o setor 1 ele está piscando ali, tá? Ele vai estar, ou o sensor ele está identificando o movimento, ou o sensor de abertura magnético ele está com a porta aberta. Tá? Lembrando que esse sensor aqui ele é monitorado e ele está alinhado com o software da central. Se eu quiser usar esse sensor numa central de alarme de concorrência, eu consigo também. Porém eu não vou usar a parte de monitorado. Ele não vai conseguir conversar com a central e falar se ele está aberto ou fechado ou com a bateria baixa. Tá? Então lembrando que essa parte de sensor monitorado ele está em conjunto com as centrais Compatec. Seja ela qualquer central, seja a central AW6, a central AM10 que é a monitorada, ou a central AP1 e AP4 que são as centraizinhas básicas. Tá? Então é o funcionamento de monitorado em todas as centrais Compatec. E o teclado de configuração dessa central já está embarcado na central também. Então toda e qualquer configuração dessa central a gente faz através do teclado físico na placa eletrônica. Daqui 2-3 meses a Compatec está lançando um aplicativo instalador. Que esse aplicativo instalador daí vai facilitar mais ainda a nossa prestação de serviço e configuração dessa central. Eu vou conseguir fazer a instalação dela, a comunicação dela com a rede. A partir daí eu configuro de qualquer lugar que eu estiver essa central através do aplicativo instalador. Então vai facilitar muito aí para as empresas de monitoramento, onde a gente faz toda a instalação da estrutura física e lá do monitoramento a gente faz a configuração adequada para aquele cenário do nosso cliente final, que seria o nosso cliente usuário lá da residência. Tá? E essa central ela é alimentada também por um transformador, sendo identificado através das cores da alimentação. Então, se eu colocar aqui, juntar o fiozinho amarelo e usar o fiozinho preto, eu estou alimentando essa central na tensão 110. E se eu pegar o preto e o vermelho, eu estou utilizando ela numa rede de tensão 220. Então essa central aqui a gente seleciona a alimentação dela 110 ou 220 através das cores aqui do transformador. Tá? Eu não tenho uma chave que selecione o 110 ou 220. E outro detalhe dessa central aqui, que além de eu monitorar ela através do aplicativo, eu monitoro ela também, posso terceirizar o monitoramento dessa central para Rádio Eng e CAF. Ela já tem essa entrada de Rádio Eng e CAF embarcada na placa eletrônica dela. Tá? Uma pergunta muito frequente que os clientes fazem: Bruno, para eu acionar essa central através de um controle remoto, ou eu colocar sensores sem fio nessa central, eu preciso colocar um acessório com uma recepção de sensor e transmissor sem fio?
Não, foi o que eu falei para vocês no início. Essa central ela já vem completa para o mercado, pessoal. Onde eu tenho a recepção dos sensores sem fio já embarcado na central. Tenho toda a programação no teclado. Tenho a entrada de rádio ENGCAF e as PGMs, que a gente consegue fazer o acionamento dessas PGMs independente do funcionamento da central. Tá? Então, a gente vai começar a fazer a parte da configuração dessa central, mas antes disso, eu queria apresentar algumas coisas que essa central possui com facilidade. Então ela possui o auto arm da central. O que seria o auto arm? A central fez o disparo, né? Então ela disparou, ficou o período de tempo que eu configurei da sirene e de disparo dessa central, que foi no máximo aí que a gente consegue configurar 240 segundos, que seriam 4 minutos. Ela não identificou mais nenhuma movimentação nos sensores, ela vai rearmar. Então a gente pode fazer a configuração dela de tempo de disparo e automaticamente ela não identificou, ela disparou, não identificou nenhuma movimentação no sensor, ela rearma. Se não, ela continua esse disparo aí, tá? Ou se não, um auto arm. Eu desarmei a central e saí do local da central ali e esqueci de armar a central novamente. Foi uma coisa rápida que eu entrei e saí. Esqueci de armar a central. Então a gente consegue fazer a configuração para ela se rearmar novamente, tá? No período aí de até 5 minutos também. Então eu desarmei a central. Eu tenho um período de até 5 minutos que ela vai fazer o auto arm. Isso aí eu consigo tanto ativar como desativar essa função, e depois dela ativada eu coloco o tempo que ela vai fazer esse auto arm aí, tá? É uma central que possui os setores. Eu posso colocar esse setor como um disparo instantâneo ou até mesmo fazer uma temporização independente de cada setor. Então ela identificou ali a presença ou teve a abertura da porta, vai demorar esse período de tempo que a gente configurou, tá? Para que aquele sensor faça o disparo da central. Então a gente consegue temporizar independente de qual setor que a gente vai configurar aí, independente de um setor do outro, a gente consegue configurar esse tempo aí da central. E também a gente consegue colocar aí esse setor ou a zona como zona inteligente. Como que funciona essa zona inteligente? Então eu passei na frente do sensor, ele detectou presença. Dentro de um período de 30 segundos, se ele não identificar novamente o movimento, ele não vai disparar a central. Só que num período de dentro de 30 segundos, eu passei de novo na frente daquele sensor e ele identificou o movimento, ele vai fazer o disparo dessa central. Então seria uma zona inteligente, que esse intervalo de tempo do primeira detecção para a segunda detecção, ela é fixa em 30 segundos. Tá? A gente não consegue variar isso aí. E também nós temos uma função nos setores que é bastante utilizado para cofres ou para algum ambiente que, independente da central armada ou desarmada, esse setor ou esse ambiente ele tem que estar monitorado. Ele precisa me informar se alguém entrou naquele setor. Que seria o quê? Habilita o setor 24 horas. Então eu armei a central. Todos os setores estão detectando presença junto com o disparo. Daí a loja abriu, o funcionamento do expediente normal e a central ela está desativada, desarmada. Só que aquele setor que está configurado como setor de 24 horas, ele permanece armado. Então a gente passou na frente do sensor ou abriu a porta, ela estando desarmada, vai ocorrer o disparo de evento também. Tá? E tudo isso, independente se for um evento de disparo da central, um evento de arme e desarme,
um evento de acionamento de PGM. A gente tem todos esses relatórios de evento expostos ali no nosso aplicativo. Tá? Lembrando que a hospedagem do nosso aplicativo é a Amazon, então nós conseguimos aí, por trás dessa estrutura de central, existe uma engenharia, uma estrutura de engenharia, e a hospedagem do nosso sistema é a Amazon. Então temos que procurar aí o máximo de segurança para vocês que utilizam a nossa central e para vocês também que manuseiam a nossa central, né? Então o máximo de segurança, principalmente lá para o usuário final, tá? E vamos começar aí algumas programações. Como que eu faço para entrar na linha de comando dessa central? Então todas essas funções que eu mostrei para vocês, funcionamento, ARM da central, o ARM de uma PGM, isso tudo nós vamos mostrar para vocês agora nas configurações, tá? Então, essa central aqui, como que eu faço para voltar todas as configurações de fábrica? Vou tomar uma água aqui. Pessoal, nessa apresentação que eu fiz aqui, uma apresentação mais teórica, se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando as dúvidas aí, que o pessoal aqui que está dando um apoio na nossa transmissão, eles vão passando para a gente aqui para que a gente consiga dar as respostas aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para entrar em programação nessa central? Somente apresentando o teclado para vocês. Eu tenho aqui a tecla P, né? Que essa tecla P é para eu entrar em programação. Então toda vez que eu clico em P, o LED vermelho ele vai permanecer aceso, intenso. Ah, Bruno, eu estou tentando entrar em programação e não estou conseguindo. Muitas vezes eu compro essa central e eu vou fazer um teste na bancada e eu não coloco uma sirene. E na hora que eu ligo a central, ela ligou e deu um disparo. Como que eu faço para identificar se ela está em disparo ou não? O LED vermelho vai me identificar se ela está em disparo ou não, tá? Então, quando ela está armada, vai piscar o LED vermelho. Desarmei, ele vai permanecer como se estivesse no status de armado, tá? Então a gente identifica se essa central está armada ou disparada através do nosso LED vermelho aqui, tá? Então eu liguei a central, todos os sensores estão aqui estáticos, legal. Eu vou começar a fazer a programação. Para eu entrar em programação, eu vou digitar P e nós vamos lá no manual, que tem aqui toda a identificação. Na última página do manual, a identificação das programações. Então eu tenho programação, o comando da programação, se eu vou adicionar um usuário ou não para essa programação, e a confirmação com Enter, tá? Então nós temos aqui, apertei P, entrou em programação. Agora eu vou dar um reset geral dessa central, para que a gente consiga fazer todas as programações que eu fiz aqui, para vocês visualizarem as programações, tá? Então, P, que é a programação, e vou lá, 99. 99, eu apago todas as configurações da central, tá? Então, programação 99 e Enter. Vou esperar na média de 15 segundos mais ou menos, ela vai me dar o bip de confirmação. Quando a central te dá um bip longo, ela não aceitou a programação. Mas quando ela dá o bip curto, 2 bips curtos, ela aceitou a programação. E no caso aqui da programação de reset, ela resetou 100% das programações, tá?
Então ela vai fazer o reset aí pra gente. Vai dar a informação. Enquanto eu falava aqui, provavelmente ela deu o bip ali e eu não escutei. Tá? Resetou todas as programações da central. Tá? Por outro lado, eu não resetei ainda a função de administrador. Ou seja, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como é que eu coloco essa central na rede. Que é uma prática muito simples da gente fazer. Com poucos cliques a gente já coloca essa central na rede e consegue manusear pelo aplicativo. Mas antes disso, a gente vai fazer as programações físicas na central. Então, ó, resetei. Vou apertar a tecla 1, que eu estava armando e desarmando a central, eu já não consigo, porque eu deletei todas as programações da central. Não consigo mais ativar as PGMs. Então a gente voltou em configuração de fábrica dessa central. Tá? Eu não tenho uma senha de programação para entrar na programação. Então eu cliquei em P, eu já estou dentro de programação. O LED vermelho está identificando que eu estou dentro dela, então eu já começo aí com os comandos de programação. Tá? Então, para eu colocar esse controle remoto aqui como arme e desarme total da central, como que eu vou fazer? É a primeira programação do nosso manual, programação 20. Então eu vou digitar 20. Qual é o usuário que vai manusear esse controle? É o usuário 01. E daí eu aperto a tecla do meu controle. A partir de agora, esse controle, que é a tecla 1, eu consigo armar e desarmar essa central. Armei e desarmei. Detalhe, no meu aplicativo, eu vou ter a identificação de arme e desarme por controle remoto do usuário 1. Eu ainda não nomeei esse usuário 01 como Bruno, como Emerson, como Eliandro, enfim. Eu ainda não nomeei. Eu vou dar esse nome a esse usuário depois quando eu tiver acesso ao aplicativo. Tá? Ah, Bruno, quantos controles eu consigo cadastrar na central? Eu consigo ter na central até 99 usuários físicos. Ou seja, cada controle desse seria a identificação de um usuário. Independente se esse usuário ele está armando e desarmando a central total, fazer o arme parcial da central, que eu já vou mostrar para vocês, ou até mesmo armando a PGM. O controle é o mesmo para o mesmo usuário. Então, esse controle possui o mesmo ID, independente se eu estou apertando a tecla 1, 2 ou 3. E esse controle aqui, pessoal, é o nosso RTHT 433, que ele é vendido aí tanto para utilização em centrais de alarme da linha de segurança, como centrais para comando de portão. Tá? Então aqui eu fiz o cadastro de arme e desarme total da central. Ah, Bruno, mas eu quero liberar esse controle aqui para um funcionário da minha empresa. Quando ele armar e desarmar a central, eu não quero que ele faça o desarme de todos os setores. Eu só quero que ele tenha acesso lá à sala e o balcão, né? A entrada da loja e o escritório. Então eu vou lá. Qual é a programação de arme parcial da central? Então, cadastro de controle para arme parcial da central, que é a programação 21. Eu vou selecionar qual é o setor ou qual é a zona que esse usuário da central ele vai poder armar e desarmar. Então, vou deletar o cadastro desse controle. Como eu deleto o cadastro do controle? Entro em programação, prog 29, escolho qual é o usuário e confirmou a informação.
Ou seja, o usuário 01 não está mais habilitado para armar e desarmar a central. Tá? Então, eu não preciso fazer um reset geral de todos os cadastros de usuário de controle da central. Eu faço isso individualizado. Tá? Então, eu vou habilitar aqui esse controle para fazer o arme e desarme somente da zona 1 e 2 da central. Então eu vou lá em prog 21, vou confirmar qual é o usuário, vou falar para a central qual é o usuário, qual é o setor que eu vou, setor 1 e setor 2. Reparem que o LED do setor que eu selecionei, ele acende e eu confirmo com Enter. E aperto a tecla do controle. A partir daí, toda vez que esse controle ele armar a central, armou somente o setor 1 e setor 2. E automaticamente quem estiver monitorando essa central pelo aplicativo vai receber a informação que o usuário Bruno fez um arme parcial da central tal, com dia, mês, ano e hora. Tá? Então, independente se o arme foi por uma botoeira, foi pelo aplicativo ou pelo controle, essa informação sempre chega no aplicativo com a informação descrita ali, se foi pelo controle, se foi pelo teclado, se foi pelo aplicativo, tá? E lembrando que esse aplicativo ele é gratuito, tá, pessoal? Então, vou fazer o desarme da central aqui. E como a gente está mostrando para vocês aí o cadastro de controle, esse mesmo usuário 01, eu vou cadastrar o botão 2 para armar uma PGM, igual a gente estava fazendo no início ali nas demonstrações que eu fiz para vocês. Então eu vou lá, cadastro de controle para PGM 2. Então é o comando 26 aqui do nosso manual. Vou lá então, prog 26, confirmou a informação, aperto o teclado aqui para selecionar qual é o usuário 01 e a tecla do meu controle. Cadastrei na PGM2 o teclado 2 do meu controle de qual usuário? Usuário 01, aquele mesmo usuário que arma a central parcial, tá? Então aqui, agora eu apertar a tecla 2 do meu controle, eu acendi a lâmpada. Opa, por que ela apagou? Porque a PGM ela vem de fábrica como modo pulso. Então ela fica ali num período de no máximo 2 segundos. Acredito que não dê nem 2 segundos se a gente for contar os segundos do relógio, tá? E o que a gente tem que fazer para a lâmpada permanecer acesa? Eu tenho que passar essa PGM2 como modo de retenção. Então vamos lá. Vou lá na parte de PGMs, modo retenção, que é a programação 75. Tá? Então eu vou lá entrar em programação, digitar o comando 75. Qual é a PGM que eu quero deixar em modo retenção? PGM2. Selecionei a PGM, ela já confirmou. Eu não preciso nem apertar o Enter para confirmar a informação. Detalhe, agora eu vou acionar aquela PGM2 através do meu controle. Olha lá, ficou acionada. Só vai apagar essa lâmpada, pessoal, quando eu apertar o meu controle novamente. Tá? Então aí está feito a configuração da PGM2 como modo retenção. Ah, Bruno, e para o meu portão? Eu não preciso colocar ele como modo retenção, porque já vem no modo pulso. Eu só precisaria colocar o que para acionar um portão? Eu precisaria colocar, igual eu fiz aqui, um relézinho, porque a nossa saída da PGM, ela solta ali 12 volts. E como a botoeira da central de portão não pode receber tensão, somente contato seco, eu teria que colocar um relézinho, igual esse que a gente tem aqui no painel. Eu vou abrir um para vocês aqui, para mostrar para vocês mais próximo da câmera a plaquinha
o módulo relé que a gente fabrica aqui na Compatec, tá? Então eu tenho aqui, ó, a entrada positivo e negativo, onde eu saio da PGM da central e ligo na alimentação do nosso relé, e na saída eu tenho aqui normalmente aberto, o comum e o normalmente fechado do nosso módulo relé, tá? Então é a partir desse relé que eu vou fazer o acionamento de um portão, fazer o acionamento de uma lâmpada, tá? Ah, Bruno, mas como que eu faço a ligação disso aí, tá? Que é uma função, pessoal, que é um destaque dessa central. E detalhe, a gente consegue monitorar remotamente se esse portão ele está aberto ou fechado através de uma função de status da nossa PGM, que a gente já vai mostrar para vocês. Quando a gente abre o portão, se vocês observarem, nós temos um sensor aqui, ó, identificando que esse portão ele está fechado. Então, quando a gente faz a ativação da PGM, opa, eu não fiz o cadastro da PGM3 aqui no controle, então vamos fazer lá. Como que faz a PGM3, programação 27. Então vamos lá, prog 27, qual é o usuário? 01. E cadastrei o controle 3, o botão 3 do controle do usuário 01 na nossa PGM3. Agora a gente consegue acionar o portão. Reparem que o sensor abriu. Então, na saída ali da PGM no aplicativo, que eu já vou mostrar para vocês, a lâmpada acendeu. Então eu faço a configuração, eu habilito uma função dentro da PGM como função de status. Eu quero receber os status, se esse portão está aberto ou fechado. Quantas vezes eu mesmo saio de casa, passo lá 3, 4 minutos, putz, não sei se eu fechei o portão de casa. Como que eu vou saber se eu fechei ou não o portão de casa? Eu vou entrar no aplicativo, vou ver na PGM lá se a lâmpada está acesa ou apagada. Se ela estiver acesa, o meu portão ele está aberto. Daí eu vou lá, aciono a PGM, nós vamos observar que o portão vai fechar e essa lâmpada ela vai apagar. Eu já mostro, pessoal. Eu só vou pedir para o pessoal pegar o meu celular, que daí eu já consigo manusear através do aplicativo. Tá ali, ó, Leandro. Através do aplicativo, vocês vão ver que a mesma função que eu tenho pelo controle, eu tenho pelo meu aplicativo aqui. Mas antes de eu manusear pelo aplicativo, como que eu faço a ligação da PGM? Então, aqui eu tenho a PGM 1, 2 e a PGM 3, tá? E eu tenho o GND, que é um comum. Ou seja, o GND, eu compartilho o mesmo GND com as 3 PGMs, tá? Pegando aqui o módulo relé da Compatec, eu tenho um positivo e um negativo. Isso aqui é o meu negativo e esse aqui são os meus positivos, tá? Daí eu vou fazer a ligação da PGM 1, 2 ou 3. Lembrando que elas acionam independentes uma da outra, tá? E a gente consegue fazer a configuração de modo pulso ou retenção independente uma da outra. Então, como que eu fiz para acionar na PGM2 a lâmpada? Então eu peguei lá o módulo relé, que ele tem a entrada negativa e positiva, tá? E nós temos a saída. A saída, nós temos a saída dele. O normalmente aberto, comum e normalmente fechado, tá? Normalmente fechado eu usaria para quê?
uma fechadura eletromagnética que ela precisa de uma alimentação constante em cima dela. Mas a lâmpada eu não preciso de alimentação constante, eu vou precisar ativar para que ela feche o contato. Então nós temos lá, vamos colocar aqui embaixo que daí vocês vão enxergar melhor. Tá todo mundo enxergando aí, pessoal? Vamos lá então, ó. Vamos colocar aqui a entrada da rede elétrica, tá? A rede elétrica, ela vai ter duas vias. Então, a via aqui e aqui. Uma via nós vamos levar para a lâmpada direto. Então aqui está a lâmpada, tá? E a outra via da rede elétrica a gente leva para o comum. Legal. Agora sobrou uma outra via para a gente fazer o fechamento dessa instalação. A gente vai pegar no normalmente aberto. Por quê? Se eu pegar o normalmente fechado e ligar na lâmpada, ela vai ficar constantemente acesa. Ou seja, a função dela vai inverter, tá? Então quando eu habilitar, ela vai apagar. E quando eu desabilitar, ela vai acender. Então o que que a gente quer? No operacional normal da PGM, que essa lâmpada fique apagada. Então é normalmente aberto. O contato do relé, ele funciona exatamente assim, ó. É o comum, tá? Daí ele tá atracado, tá fechado no normalmente fechado. E quando a gente faz a alimentação desse relézinho, ou manda o pulso lá pro relé, ele fecha no normalmente aberto, tá? Então a gente fez a ligação aqui e desceu a outra perninha para a lâmpada. Então nós fechamos o circuito da nossa PGM, acionando através de um relé, acendendo e apagando a lâmpada. Lembrando que eu tenho que passar a configuração dessa PGM para modo de retenção. Então é a programação 75, que eu vou digitar prog mais 75, né? Se eu vou escolher a PGM, que seria a PGM2, e vai confirmar com Enter. Daí ele vai dar o bip lá no final. Então aqui para acender uma lâmpada está em modo retenção. Bruno, e se eu trocar essa lâmpada para fazer o acionamento, de um motor, igual a gente tem aqui no painel? Daí eu não preciso de uma alimentação à parte, né? Porque o que a nossa placa ela precisa? O nosso motor já está todo alimentado. Então eu só preciso de um comando de contato seco para abrir e fechar esse portão. Então, na mesma border aqui de normalmente aberto, na placa do nosso motor, eu vou ter lá a identificação de bot, que significa botoeira, tá? O que eu vou fazer? Daí eu tenho, deixa eu apagar tudo aqui, senão vocês vão acabar confundindo aí, tá? Então eu tenho lá o burner do nosso motor, que ele tem lá bot e GND. Aí eu faço a ligação, eu ligo NA com bot e comum com GND. Só que daí aqui eu não preciso transformar essa PGM como retenção, porque o que precisa essa botoeira aqui? Somente um contato. Então a gente deixa a configuração como de fábrica dessa PGM, que é o modo pulso da PGM, tá?
E Bruno, e qual é a terceira função da nossa PGM? Que é aquele modo alternativo, né? Então aqui nós estamos armando a central, mas a nossa PGM aqui, ou melhor, o nosso LED não está acendendo mais. Como que eu faço para passar, toda vez que eu armar e desarmar essa central, seja identificado como LED? Onde que eu tenho a função LED+, no modo alternativo das PGMs? Está amarrado na PGM1. Então, o que vai acontecer? Eu vou na programação de PGM, tá? Então, PGM modo alternativo da PGM, que é a programação 76. Então eu vou lá, lembrando que eu vou desarmar a central, tá? Senão eu não consigo entrar em modo de programação. É uma informação simples, pessoal, mas que muitas vezes a gente acaba se amarrando nela porque não se acha que é tão simples e não se atenta a essa informação, tá? Então eu vou lá, prog 76. Qual é a PGM que eu quero deixar em modo alternativo? É a PGM1, que ela é a única que tem a função LED+. Então eu vou lá, PGM1 e habilitou. A central me confirmou com o bip. A partir do momento que eu armar essa central, opa, o modo alternativo da PGM já habilitou lá. Só que a gente tem que se atentar a uma coisa: quando a gente passa essa PGM como modo alternativo, eu perco a função dela como PGM para eu armar e desarmar um dispositivo externo, tá? Na verdade eu não perco, tá, pessoal? Eu estou usando essa saída de PGM com uma função ali que a central nos traz muito facilitado, tá? Então a PGM1 eu tenho o acionamento de um LED nesse modo alternativo. A PGM2, se eu quiser colocar uma sirene com uma potência maior, daí eu ligo na saída da PGM2 um relézinho com alimentação à parte. Muitas pessoas, muitos clientes, eles questionam a gente o seguinte: Bruno, eu quero que a central, quando ela estiver em disparo, ela acenda uma lâmpada. Nossa, e como que eu vou fazer isso? Bom, a PGM2 aqui está como modo retenção, então eu posso armar pelo comando do controle e desarmar. Legal. Só que eu quero utilizar essa PGM2 para quando a central disparar, ela acenda um refletor. Então eu vou passar a PGM2 como modo alternativo. Como que é? Então ela é a mesma programação 76, só que em vez de selecionar a PGM1, eu seleciono a PGM2. 76, 2. Então eu passei, em vez de eu armar a PGM2 pelo controle, não consigo mais, porque ela está no modo alternativo. Agora ela vai acender quando? Quando houver um disparo na central. Então houve o disparo. Opa! Enquanto a central estiver em disparo, essa lâmpada vai permanecer acesa. Um exemplo, eu poderia deixar esse disparo silencioso. Então, de repente, ali no ambiente que estiver instalada essa central, não é interessante ter um disparo sonoro. Então, eu preciso que ela me informe de alguma maneira. A PGM1, nós temos o LED+, toda vez que ela estiver armada ou com um evento, o LED acende. E na função de disparo, na PGM2 eu tenho um modo alternativo de disparo que eu aciono uma sirene mais forte ou até mesmo uma lâmpada, tá? É uma função aí, pessoal, que a gente consegue agregar valor na nossa prestação de serviço. Então a gente não está oferecendo para o mercado ou para aquele nosso cliente somente uma central de alarme. Nós estamos oferecendo uma central de automação, onde ele pode gerenciar a cerca elétrica dele, ele pode gerenciar o motor de portão, ele pode acender e apagar uma luz da garagem. Então a gente consegue fazer esse gerenciamento através da central. E habilitar e desabilitar todo o evento que a gente fizer fisicamente na central,
a gente tem uma reportagem ali no nosso aplicativo dos eventos, tá? Então, e lembrando que a PGM3 ela tem uma função de comunicação de rádio. Ela manda o Contact ID para Rádio Eng ou CAF quando houver esse disparo, tá? Então nós temos aí a entrada para uma terceirização no monitoramento para Rádio Eng e CAF. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? A gente está indo no... Se eu estiver falando rápido aí, o pessoal dá um toque aí que eu falo um pouquinho mais lento, tá? E Bruno, como que eu faço agora para fazer a configuração dos meus sensores sem fio nessa central? É fácil, pessoal. Então, o nosso RT, o nosso RSHT8, ele tem essa anteninha, por quê? Para uma distância de até 100 metros. Então a gente tem uma distância bastante grande desse sensor, até 100 metros, onde ele reporta a abertura, ele reporta o fechamento e reporta a bateria baixa da central. Só que Bruno, como que eu vou fazer o cadastro desse sensor na central? Nós temos aqui um botãozinho interno onde ele manda o sinal para a central. Então eu não indico vocês fazerem o cadastro abrindo e fechando o contato, e sim apertando o botãozinho interno do nosso sensor, para que ele faça o cadastro correto ali dentro da nossa zona, tá? Então, eu quero cadastrar na zona 1, nós estamos com esse sensor com fio. Eu quero cadastrar ele na zona 2. Então eu tenho lá no manual identificando uma zona separada da outra. Tá? Então a programação 31, eu cadastro esse sensor na zona 1, 32 na zona 2, 33 zona 3 e assim por diante. Tá? Então eu vou cadastrar esse sensor na zona 2. Prog 32 deu a confirmação. Aí agora eu apertei o nosso sensorzinho e já está configurado. Fácil, né, pessoal? Essa é a proposta dessa central. Facilidade de instalação e praticidade, tá? Então, a partir de agora, na hora que eu fechar o contato desse sensor e ele mandar a transmissão de fechamento, toda vez que eu abrir esse sensor, o LED da zona 2 ele vai ficar piscando, tá? Então eu abro e fecho a nossa zona, tá? E ela identifica a abertura e fechamento e bateria baixa. A configuração de bateria baixa, a gente sempre vai receber a informação do evento aqui no nosso aplicativo. Mas se eu quiser que essa identificação de bateria baixa saia na sirene da central, eu posso habilitar uma informação na central de que num período de 24 horas, toda vez que esse sensor mandar a informação para a central, vai dar o bip na sirene. Então ela vai dar 3 bips, como se fosse um desarme da central quando ela estiver disparada. Ela vai dar 3 bips. Esses 3 bips, mesmo ela não estando acionada, armada, ela está identificando para mim bateria baixa de um sensor. Então a gente consegue vir no painel ver qual é o sensor que está com a bateria baixa, que ele vai ficar piscando o evento, ou no aplicativo a gente vai ter o evento ali que o sensor da zona 7, da zona 6, desculpa, se eu colocar ali a zona 6 como cozinha, ele vai aparecer para mim, o sensor da cozinha está com a bateria baixa. Então a gente consegue nomear usuário, a gente consegue nomear PGM, a gente consegue nomear zonas, então a gente consegue fazer a nomeação de tudo para que na identificação do evento fique mais fácil da gente identificar e saber o que foi o ocorrido ali na nossa central.
certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Se alguém tiver a pergunta, pode soltar aí, tá? A pergunta. E vamos continuar aqui com a nossa apresentação da central. Legal. Qual é a outra função que eu posso mostrar para vocês aqui? Ah, Bruno, como que eu faço para apagar aquele setor ou aquele sensor da minha zona? Então eu tenho aqui cadastro de sensor, é a programação 31, 32, 33, 34. A programação 41, 42, 43, 44, eu vou apagando os sensores de cada zona. Então eu vou lá na zona 2, para eu apagar todos os sensores dessa zona, eu vou digitar o comando 42. Então eu vou vir aqui, prog 42, deu 2 bips, confirmou. Então agora na zona 2 eu não tenho mais nenhum cadastro de sensor, tá? Pessoal, um detalhe muito importante, tá? Quando eu vou usar sensores sem fio na central, a gente fecha um jumper entre a zona daquele sensor e GND. Como é uma zona mista, ela é sempre mista, eu tenho que fechar aquela zona para que ela não fique identificando zona aberta. A partir do momento que eu cadastrei um sensor sem fio, ela vai receber a abertura desse sensor e mesmo tá fechando com jumper, vai ficar piscando para mim aqui o LED como se a zona estivesse aberta, tá? E Bruno, eu tô vendo aí que tá piscando a zona 6. Realmente, pessoal, a zona 6 ela está aberta. Por quê? Porque eu tenho nas funções de modo das PGMs, do retorno de status, as zonas elas estão amarradas com cada PGM. Então a PGM 1 está amarrado com a zona 4, a PGM 2 está amarrada com a zona 5 e a PGM 3 está amarrado com a zona 6, tá? Então, como o meu portão lá ele está aberto, o sensor que está ligado na minha zona 6, ele está aberto, por isso que está dando aberto aqui para mim, tá? Então, eu vou acionar eles. E a gente vai observar que a zona vai fechar. Então, o sensor ele encostou um no outro aqui, fechou a parte magnética dele e a minha zona ela fechou. Mas Bruno, eu preciso saber ter o retorno desses status dessa zona na minha PGM, né? Igual eu mostrei para vocês lá. Então eu vou abrir o aplicativo aqui. E vou mostrar para vocês. Ó, reparem que no aplicativo tá aparecendo somente PGM3. Por quê? Porque a PGM1 e a PGM2 a gente deixou como modo alternativo. Então a PGM1, quando eu armo a central, ela vai acionar o LED+. E a PGM2 eu deixei para acender a lâmpada quando a central estiver em disparo. Então, foi o que eu falei para vocês. Quando a gente utiliza como modo alternativo, ela passa a não aparecer mais aqui como função de PGM, tá? Só que se eu pegar aqui e clicar na PGM3, nós vamos perceber que o portão acionou. Só que reparem que eu não tenho nenhuma informação de status aqui na minha PGM. Como que eu faço para receber essa informação de status
quando aquela zona estiver aberta. Então, só para mostrar para vocês como funciona, eu vou armar aqui através da PGM do aplicativo e estamos fechando o nosso portão, tá? Agora nós vamos colocar a função de status para receber esses status de abertura e fechamento da nossa PGM, tá? Que seria a nossa programação 61. Então vamos lá. Programação de 61. Retorno de status da nossa PGM relacionado ao nosso setor, tá? PGM1 reporta no setor 4, PGM2 setor 5 e PGM3 no setor 6. Então, ó, mostrando para vocês aqui, vai estourar um pouquinho, né? Não deu para ver, olha lá, agora deu para ver. Então aqui seria as PGMs e acima tá o retorno de status e a programação 61. Daí a gente vai selecionar dentro da programação 61 qual é a PGM que a gente quer ter esse retorno de status, tá? Então, vamos lá. Prog 61 e PGM 3. Agora sim, pessoal. Vamos esperar o aplicativo dar uma atualizada. Olha lá que bonito, ó. Estão vendo aí? Reparem que a lâmpada está apagada. Por quê? Porque o nosso setor ele está fechado. O nosso motor está fechado. Então, se eu ativar a PGM aqui através do nosso teclado, do nosso aplicativo, o portão abriu e olha lá, a lâmpada acendeu. Então eu sei que esse dispositivo ele está em disparo ou o meu portão ele está aberto. Então agora eu vou lá e fecho o portão. Assim que fechar o portão lá, vai atualizar o status da minha PGM e essa lâmpada ela vai apagar. Ó, apagando aqui, ó, mostrando para vocês. Tirei antes da hora. Então é assim que funciona o nosso retorno de status, tá? Então podem ver que a configuração dessa central ela é muito facilitada, tá? E vocês viram aqui que não apareceu para mim a PGM1 e PGM2. Vocês vão ver que agora eu vou dar um reset geral na central novamente, né? Então, prog 99. E eu vou esperar ali um período de 15 a 20 segundinhos e ela vai dar o bip de confirmação do reset das programações. E nós vamos esperar atualizar aqui no nosso aplicativo. Vocês vão ver que a PGM1 e 2 elas vão voltar a aparecer no meu aplicativo. Por quê? Porque já não tem mais nenhuma configuração delas como modo alternativo, enfim. E ó, o teclado já não funciona mais, tá? E olha lá, já apareceu para mim aqui as PGMs no aplicativo. PGM1, PGM2 e PGM3. Se eu armar e desarmar a PGM3, que está lá o motor de portão, ele vai acionar. Só que a lâmpada não apareceu, por quê? Porque a gente deletou todas as programações. Então aquela informação de status na PGM sumiu. Beleza, pessoal? Estão entendendo aí? Estou falando uma linguagem mais facilitada para que todos entendam. A gente sabe que não é somente especialistas que estão assistindo essa live, tá? Então eu estou tentando falar aqui
numa linguagem mais popular possível para que todos entendam aí a mensagem, tá? E vamos fazer a configuração então aqui rapidamente do que a gente estava fazendo aqui do funcionamento. Vamos dar uma revisada só para vocês gravarem legal aí. E o que vocês tiverem de dúvida podem ir perguntando, que daqui a pouco, no finalzinho da live aí, a gente vai abrir e vai começar a responder algumas perguntas para vocês aí, tá? Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, pessoal, eu já vou deixar as minhas desculpas aqui para que vocês, para que a gente esteja, com certeza a gente vai responder depois aí para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira configuração. Então eu quero cadastrar esse controle como usuário da central. Então eu vou armar ele, vou cadastrar ele como usuário para a ARM total da central. Programação 20. Prog 20. Qual é o usuário? 01. E aperto o controle. Fez o cadastro do controle. Agora eu tenho ARM e desarme total da central através do controle, tá? Nós temos aqui a PGM1 como modo alternativo. Então nós vamos lá, PGM1, modo alternativo, programação 76, prog 76, PGM1, confirmou a programação. Agora, a partir do momento que eu armar a central, o LED mais está funcionando, está operando, tá? Desliguei o disparo da central, apertei Enter para tirar a informação de status. A minha PGM2 que está acendendo a lâmpada, eu preciso transformar ela como modo de retenção. Por quê? Porque até o momento ela estava como pulso. Eu vou armar a PGM2 aqui através do aplicativo para vocês verem. Então, ó, PGM2, vou armar, piscou e apagou. Então, ela está como modo pulso. Eu preciso habilitar essa PGM2 como retenção. Então, vamos lá. Então, para eu habilitar ela como modo retenção, é a programação 75. Então, venho aqui P, que é prog, 75, PGM qual? 2. E confirmou a informação. Agora eu venho no aplicativo e habilito a PGM2. Reparem que ela vai ficar acionada na minha PGM constantemente, tá? Então, ó, ela tá verde, porque ela está habilitada. Então, querendo ou não, essa é uma informação de retorno de status, se a gente sabe se o dispositivo ele está ligado ou desligado. Um exemplo aqui é a nossa lâmpada, tá? E a PGM3 está acionando o nosso motor de portão. Só que eu não estou tendo retorno de status ainda no meu aplicativo. Para que eu tenha um retorno de status daquele motor de portão, ou mesmo daquele sensor que está no meu portão, eu preciso habilitar a programação 61, que seria retorno de status, dentro da minha PGM. Qual PGM? PGM3, que ela está amarrada com a zona 6. Então eu vou lá, prog 61, PGM3. Confirmou a informação, agora ficou show de bola, né, pessoal? Nós temos lá, ó. E minha digital já não está pegando mais. Então, ó, nós temos lá agora a PGM com a lâmpada apagada. Então, o nosso portão está fechado. Armei ele. Como está somente no modo pulso, a PGM apagou
porém acendeu a lâmpada. Então eu estou tendo um retorno de status na PGM3 no modo pulso, porque no modo retenção ela vai ficar acionada, tá? Então eu vou fechar o portão, vocês vão observar que a lâmpada vai apagar. A máquina bem rápida, né? Nós vamos ter outras lives aí, pessoal, falando sobre os motores de portão, tá? Então os lançamentos, as placas inversoras aí que fecham um portão de 4 segundos e meio, um portão de 3 metros, desculpa, em 4 segundos e meio. Então algumas plaquinhas aí em destaque que funcionam até em 180 Hz. Fiquem atentos aí às lives que nós vamos passar aí na semana que vem, o lançamento da nossa DZ Europa, tá? Nossa D400, D500 e D700. Motorzinho aí chegando até meio cavalo e abrindo e fechando um portão aí de até uns 800 kg tranquilamente, tá? Fiquem espertos nas próximas lives aí. Mas vamos continuar aqui a nossa apresentação. Vamos apagar aqui que tá... que tá ofuscando minha visão aqui. Então vamos apagar através do aplicativo, né? E faltou uma coisa muito que o pessoal quer saber muito, né? Bruno, como é que eu vou colocar essa central na minha rede Wi-Fi? O que nós vamos fazer, pessoal? Eu só vou pedir pro pessoal aqui que está me ajudando me passar a senha da rede Wi-Fi aqui pra gente fazer esse alinhamento aqui na central, tá? Então, eu vou dar um comando na minha central. Ô, Emerson, você consegue a senha do Wi-Fi aí? Anota pra mim, por favor. Então, eu vou voltar essa central como se ela nunca tivesse conectada em nenhuma rede, tá? Então, muitas vezes acontece o seguinte: a gente que trabalha nesse campo, nesse meio de instalação, muitas vezes a gente gosta de colocar a central na bancada. Obrigado. A gente gosta de colocar a central na bancada e fazer os testes para a gente não ficar apanhando, ou até mesmo algumas pré-configurações. E para a gente fazer o alinhamento da central na rede Wi-Fi do nosso cliente, primeiramente nós precisamos estar conectados à rede Wi-Fi. Então, ó, observem que o meu celular já está conectado na rede Wi-Fi. Lembrando que essa rede ela tem que ser 2.4, padrão 2.4. O 5 GB a central ela não reconhece, tá? Então, sempre alinhando no Wi-Fi 2.4, certo? Vocês conferiram que o nome da rede é Compatec, certo? Só que antes disso, eu vou tirar essa central aqui do meu aplicativo. Como que eu vou fazer isso? Eu dou um prog 97. Para eu dar esse comando prog 97, a central precisa estar na rede. Ela precisa estar conectada, tá? Então a informação ela foi completada e vocês vão ver que agora eu não tenho mais a central AW6, que seria o da nossa live, cadastrada aqui, que estava no último cadastro. Ela sumiu de todos os aplicativos. Então agora nós vamos fazer o alinhamento da central na rede Wi-Fi. Daí vocês vão ver algumas facilidades que a gente tem pelo aplicativo. Mas antes disso, eu queria mostrar a configuração física da central para vocês verem que é muito fácil o manuseio dessa central, tá? Então vamos lá. A nossa central, ela já está ligada, já fiz toda a configuração física da central, tá? Agora eu preciso colocar ela na rede Wi-Fi, para que eu consiga agora a partir daí gerenciar através do meu aplicativo. Então o que eu vou fazer?
eu tô aqui. Eu vou... Se eu não estiver nessa tela, eu vou entrar nessa aba do lado esquerdo, dispositivos. Depois disso, eu vou clicar na tecla mais. Opa, apareceu aqui pra gente, Compatec. Por quê? Porque o meu celular já está conectado na rede Wi-Fi. Daí eu vou digitar a senha. E pessoal, lembrem que essa senha ela tem que estar certinha, tá? Show de bola. A senha, não vou mostrar para vocês a senha. E ó, dei um OK. Prog 95 para central AW6, Prog 905 para AM10. Essa central AM10, pessoal, nós vamos apresentar numa próxima live aí, tá? Que é uma central focada para monitoramento terceirizado. Então, antes de eu dar o OK aqui no aplicativo, eu venho aqui e dou um Prog 95. Confirmou, eu venho aqui e dei um OK no meu aplicativo, tá? Configurando a central na rede. Então, dentro aí de no máximo 1 minutinho, o nosso aplicativo já vai alinhar a central na rede. Apareceu a mensagem: a central foi configurada na rede com sucesso. Aguarde a confirmação da conexão para adicioná-la às suas centrais. Se eu der um OK, apareceu o mesmo número de série que tem no QR Code na tampa. Olha lá. Ó. Certo? Daí eu venho aqui, dou um OK. Olha lá. Agora a gente dá um nome para a central. Se eu quiser colocar uma foto, coloco uma foto, seja da câmera ou da galeria. E a gente vai colocar um nome lá para a central. AW6 Live. Confirmo com OK. Daí vai aparecer os setores, que aqui a gente consegue alterar os nomes dos setores. Passo a tela. As PGMs, consigo colocar LED+, na PGM2 lâmpada, na PGM3 portão. Confirma a informação. Tudo OK. Vamos começar a usar a central. Confirma a informação. Olha lá, ela apareceu na minha lista de central. Fácil, né? Daí eu entro na aba dessa central e eu tenho acesso às informações dessa central. Então, arme e desarme da central. Se eu rodar para o lado, eu tenho como configurar já partições dessa central. Se eu vier mais para o lado, a aba, eu consigo anular os setores. Olha aí uma informação importante. Caso o setor 1 estiver com muito problema, eu venho no mais e olha lá, ele está habilitado. Desabilitei e confirmei a informação. A partir desse momento, o LED da zona 1 vai apagar e ela foi anulada. Então a gente consegue ver aqui, ó, nas informações. Ah, Bruno, mas o que significa cada legenda dessa? Clica em cima. Sai uma legenda. Cadeado fechado armado, cadeado aberto desarmado. Uma bolinha com risco no meio anulado. E aí por diante. Daí eu tenho lá embaixo a informação das PGMs. E lá embaixo eu tenho um relatório completo da minha central. Que se eu clicar em mais, eu tenho aqui, a partir do momento que eu conectei esse celular na rede, com a minha central, as informações de evento vai começar a aparecer aqui. Reparem, eu vou armar a central pelo meu controle. Armou a central. Recebi já o evento de arme da central.
Desarmei a central. Então só deixa eu atualizar aqui a informação. Recebi um evento de desarme da central. Se a gente for nos relatórios, a gente tem a informação ali de arma e desarme através do controle pelo usuário 01. Ah, Bruno, como que eu faço para cadastrar um nome para esse usuário? Daí, pessoal, nós vamos ter umas informações mais detalhadas na live na terça-feira da semana que vem, que nós vamos abordar somente o aplicativo. Então nós vamos repetir algumas informações que teve aqui para cadastrar a central na rede, porém nós vamos abordar todas as informações e instruções que nós temos aqui dentro do nosso aplicativo, tá? Pessoal, então vocês conseguiram perceber que essa central ela é muito fácil de ser utilizada, né? Então, e principalmente na hora da instalação. Então é uma central muito funcional, que vem ganhando mercado. Então nós da Compatec atuamos aí no Brasil todo, estamos trabalhando bastante para que a gente consiga atingir com todo o Brasil aí com uma eficiência na nossa prestação física. Então nós temos o trabalho de fazer treinamentos, acompanhamentos técnicos e comerciais pessoalmente, mas devido à pandemia a gente está restrito e estamos aí divulgando e continuando esse trabalho, tentando chegar até vocês através aí do meio da internet e dessas lives aí. Então fiquem atentos no canal da Compatec, que toda semana a gente vai disparar aí pelo menos 2 lives por semana, cada live apontando um produto específico, tá? Então lembrando aí que nós temos aí a solução completa dentro de um setor de alarme. E vocês viram aí na live inteira, então aí vocês viram aí que nós temos na live inteira alguns sensores aqui na frente, né? Que esses aqui são os sensores mais, vamos dizer assim, mais de maior giro que nós temos aí no mercado. Então nós temos o IR5, que ele é um sensor de área interna, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Então, ó, só para vocês verem o acabamento da placa, 100% fabricação Compatec, tá, pessoal? Esse aqui é o sensorzinho mais simples que a gente tem, com ajuste de sensibilidade, tudo por jumper para facilitar para vocês. E os sensores da Compatec, todos eles têm proteção RF, tá? Que seria a proteção aí de radiotransmissão. Então, se a gente tiver um controle na frente do sensor, ele vai reportar o disparo, mesmo detectando a presença, e esse controle ele está acionado. E nós temos uma outra função dentro desses sensores, que é uma proteção EMI, que é uma proteção de interferência magnética, né, eletromagnética. Então muitas vezes ali a gente tem ali a aproximação de um imã, alguma coisa assim, e acaba não reportando o disparo para a central. Então todos os sensores da Compatec têm essas proteções contra RF e EMI, sempre está na última informação ali do nosso sensor. Daí nós temos aqui o IR20, tá? Que daí o que vai mudar desse para o IR5 seria a estrutura, tá? E nesse aqui a gente já começa com a informação, a configuração de tamper, a função de tamper. Também a configuração dele
através de jumper, tá? Nós temos o IR30, que ele é um infravermelho sem fio e tem a anteninha, que daí nós temos aqui a até 100 metros de distância. E é uma coisa legal, um sensor sem fio que já vem de fábrica com a bateria. E esse cara aqui, pessoal, ele tem uma configuração específica que é o seguinte: ele vem no modo norme, tá? Que seria o que? Ele aciona depois de 5 minutos que ele vai acionar novamente. É uma função que nós temos para não gastar tanta bateria. Só que daí, um erro que o pessoal comete: na hora de alimentar esse sensor, a gente precisa deixar ele tampado pelo menos uns 5 minutos para que ele estabilize o funcionamento dele. Então muitas vezes o pessoal fala que ele está dando disparo ou ficando tempo acionado, mas não, é que a pessoa não deixou ele equalizar legalzinho e foi instalar diretamente, tá? E nós temos um outro sensor aqui que é o IR45, que é para área semi-aberta. Então esse é um sensor que é utilizado, está sendo muito bem utilizado para uma área semi-aberta no setor de monitoramento, tá, pessoal? Então as empresas de monitoramento vêm utilizando muito esse sensor aqui. A configuração dele é por jumper e a sensibilidade pelo dip switch aqui, tá? Pelo botãozinho. Então nós temos aí essa linha de sensores mais básicas que nós estamos apresentando para vocês aqui, tá? Daí confiram outras lives que nós vamos ter aí. Nós vamos falar dos sensores mais da linha IRK, que é a linha profissional, tá? E basicamente é isso aí, pessoal, a apresentação dessa central, tá? O Emerson, ele tá aqui nos bastidores respondendo as perguntas, tá? Então eu não estou respondendo aqui no áudio, justamente para não tomar tanto tempo e a gente conseguir apresentar essa central aqui, tá? Mas enquanto isso, ele está ali respondendo para vocês as perguntas e nós vamos tentar aí responder todos os parceiros que estão conosco aí, tá? Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né? Todo mundo que está assistindo aí o nosso canal, a nossa apresentação. É lógico que a gente tentou passar de uma forma mais mastigada possível para vocês, para que vocês entendam aí de casa. Mas assim, se surgiu alguma dúvida, alguma necessidade, ou você tem algum cenário aí que você gostaria de aplicar essa central, não deixe de ligar, entrar em contato com a gente, pede a consultoria, que a gente está disposto aí para ajudar vocês e facilitar a informação de vocês, tá? Nós temos o nosso suporte técnico que fica ali de pronto atendimento para vocês. Então fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Então nós temos aqui no suporte técnico o Emerson, nós temos o Bruno, que sou eu, nós temos a Vanessa, nós temos a Josi e o Matheus. Então todo mundo está aqui de prontidão para dar esse atendimento aí de segunda a sexta para vocês, tá bom? Então eu queria agradecer a presença de todos, não queria tomar mais tempo de vocês aí, que eu sei que é final do dia, né? Então, tomar mais tempo de vocês. Na terça-feira a gente vai estar fazendo uma live sobre os nossos motores deslizantes da linha Europa, que é da placa rápida e lançamento da Compatec esse ano. Fiquem atentos aí que é um motorzinho muito interessante, tá? E na quinta-feira a gente vai fazer sobre o aplicativo. Beleza, pessoal? Então boa noite, fiquem com Deus e tamo junto aí contra o combate da Covid-19. Obrigado.